Essa é mais uma live do projeto Inovar é um Parto. A ideia aqui, Laila, já vou explicando para você, é inspiração, informação e empreendedorismo feminino. A gente, desde o início dessa quarentena, vem reunindo mulheres empreendedoras que, de alguma forma, abraçaram a tecnologia e a inovação para melhorar o resultado dos seus negócios. E a ideia é que a gente discutir o que aconteceu, o que está acontecendo nesse período e o que essas empresas estão fazendo para desviar da crise e sair dela da melhor forma possível. Então, a ideia é a gente trocar experiência, trocar ideias e até em relação ao que a gente está vendo acontecer, sobre o significado das coisas, a maneira como as pessoas estão se relacionando. Eu achei muito importante te convidar para a gente poder falar sobre esse mercado, a economia prateada e esses idosos, né, que hoje são personagens tão especiais dessa quarentena. E a gente fica se perguntando se depois dessa quarentena eles vão continuar sendo estereotipados pelas marcas e ignorados muitas vezes, né? Uhum. Então foi por esse motivo que eu queria bater esse papo contigo para a gente falar um pouquinho sobre iniciativas criativas que você já está vendo acontecer entre os idosos conectados, a importância dessa conexão para eles darem conta de passar essa quarentena longe dos filhos, longe dos netos, né? Enfim. Então, esse é o motivo para a gente estar aqui juntas nessa manhã hoje. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, Paty, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, principalmente falando, né, tanto de economia prateada, mas num espaço que fala também de empreendedorismo feminino, que também é uma causa que aquece muito meu coração, né, como empreendedora, militante nessa área também. Então, super obrigada pelo convite. Vou adorar bater esse papo com você. Então, Laila, me conta, o que você está vendo de iniciativas criativas aí em relação aos idosos? Como é que eles estão passando? Você tem tanto contato, né, com tanta gente que trabalha nesse mercado. O que você acha que está acontecendo com eles? Tá. Tem até alguns aqui, viu, acompanhando a Oba! gente. Então, temos maduros incríveis aqui, ativistas da longevidade, que estão fazendo isso também, né? Realmente botando a mão na massa nesse mercado, que é super embrionário, né? Então, eu acho que é bom falar um pouquinho disso, assim. O mercado da longevidade é algo super embrionário, está começando ainda, apesar da gente já ter mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil hoje, e quase 60 milhões de pessoas com mais de 50 anos, a gente fala sobre esse assunto há muito pouco tempo, né? E isso não só no Brasil, mas no mundo. Por isso também que o Covid pegou a gente muito de surpresa, né? A gente realmente agora entendeu que a gente tem uma população envelhecida e que ela não é pequena, ela é grande sim. Hoje, no Brasil, a gente já tem mais avós do que netos, né? A gente já tem mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 5 anos de idade, mas pela primeira vez isso estampou manchete, né? Diferente, né? Claro que a gente fez a nossa matéria, mas assim, de uma forma massificada, né? Que foi falado sobre isso de uma forma massificada, que estava na boca dos políticos, na boca de celebridades. Então foi muito interessante. Eu acho que a pandemia vai, realmente assim vai mudar por completo o que antes estava sendo a economia prateada por alguns motivos. E o principal deles é que agora não dá para a gente tapar o sol com a peneira, não dá para achar que a gente não tem essas pessoas no nosso país. Temos sim, e elas têm necessidades. Então, agora é quase como se a gente, sabe, vai para realmente um novo mundo novo, né? Aquela coisa. Agora não dá mais para não ver. E aí foi muito interessante nas últimas semanas o quanto que isso, né, movimentou também o nosso mercado, né? Primeiro, aquela surpresa, né? Nossa, a gente tem muito mais gente com mais de 60 anos do que a gente imaginava. Aí começou a vir algumas celebridades e falando assim, não, mas isso é doença de velho. Sendo que as pessoas que estavam falando isso tinham mais de 60 anos. Então, aí você começa a ver também aquela coisa que a gente falou também, né, na matéria, assim, essa heterogeneidade dentro da longevidade. Então, Uhum. 60, 70, 80, 90, os 100, o quanto que isso também ficou exposto nesse momento. Porque se uma pessoa que tem 65 anos e fala que tudo bem ela sair de casa porque o coronavírus é uma doença de velho e ela não vai pegar, ela não está se reconhecendo como velha. E aí você começa a questionar. Aí surgiu vários questionamentos.
peraí, mas ele tem 65 anos e está falando isso. Por quê? Ah, porque dentro da longevidade tem muito mais perfis do que a gente imaginava, do que só a vozinha lá, né, que ficava na cadeira de balanço e o vozinho de bengala. E aí já começa o que antes estava restrito, né? Mais aos ativistas, dentro ali da academia ou dentro de quem atua na área, agora já está para fora, já tem gente questionando isso. Então, algumas pessoas mandaram mensagem: o que você está achando do pronunciamento do fulano, do ciclano, do ministro, né? Falando assim, ah, agora a gente escolhe pessoas mais jovens em detrimento das pessoas mais velhas. E aí a Por gente falta de começa a ver. respirador e tal, né? No Sim, atendimento. aí você começa a ver. Será que o filtro tem que ser idade? Ou a gente está Uhum. falando de capacidade funcional? Que aí é uma outra questão dentro da longevidade também. Que é assim, peraí, tem gente que não dá pra gente chamar de doença de velho ou de baby remover, de boomer remover, que lá nos Estados Unidos, né, a geração millennial estava até meio que fazendo alguns memes em relação a isso, né? Falando que o coronavírus era como se fosse um removedor de velhos, né? De uma forma mega pejorativa e tal. Não, é para todo mundo e o que conta é a capacidade funcional, que aí é uma das segmentações dentro da longevidade, que não dá pra gente só segmentar por idade, porque a idade é um número. Tem gente que tem 80 anos, tá muito bem. Tem gente que tem 20 anos que não tá tão bem, E, né? inclusive, aqui no Brasil, os números estão surpreendendo em relação às vítimas jovens, né? Inclusive, porque exatamente pela questão da qualidade de vida, pelas doenças pela falta de atendimento e acesso a médicos, que as pessoas às vezes têm 40 anos, nunca foram ao médico, então não sabem que tem doenças correlatas, né? Enfim, Sim, aí agora entra, né, baixa renda, toda essa parte social e tudo mais, esse gap. Então, tudo isso começou a ficar escancarado. E aí foi interessante, assim, algumas marcas chegando pra gente, né, pelo hype, e falando assim, mas, Laila, mas o pessoal tem 60 a mais no supermercado. Aí eu falei assim, mas eles já iam no supermercado, entendeu? Eles já iam no supermercado. É que você não via isso, mas eles já iam no supermercado. Não é que começou aí depois do coronavírus. Os maduros já saíram nas ruas, já estão nas ruas, já fazem coisas nas ruas, já né, se empoderam ali do bairro, mas eles não eram vistos. Então, essa invisibilidade que antes existia, ela deixou de existir nesse momento de pandemia com esse holofote do grupo de risco, né? Que foi chamado, né? Então, 60 mais como grupo de risco, ganhou os holofotes e as pessoas começaram a olhar quase como uma lupa. E a gente aí até essas brincou pessoas aqui a gente até brincou no convite que grupo de risco sim, mas frágil é a sua avó, porque Pois é, eles também adorei, estão adorei encontrando isso. eles também estão encontrando maneiras de superar isso. E algo que me surpreendeu bastante na pesquisa que vocês fizeram lá no Hype 60 foi a questão dos idosos conectados. Então, da porcentagem e do quanto a conexão, a internet faz parte do dia a dia e melhora a qualidade de vida, independentemente da quarentena. Mas eu acho que agora as chamadas de vídeo com a família, né? Eles estão isolados sim, mas estão chamando comida delivery, estão fazendo compras pela internet. Então, o fato deles estarem conectados é muito importante. Qual é a porcentagem que você vê na pesquisa de vocês em relação aos idosos já conectados? Ah, quase todo mundo, assim. Hoje, independente da classe social, os maduros são digitais, né? Eles têm smartphone, acho que é 9 em cada 10 tem smartphone. Facebook, a penetração é gigantesca, 86%. No Instagram também. Então, de novo, isso ficou potencializado no Covid, porque agora as pessoas, né, que eram os maduros com uma rotina cheia, agitada, com vários compromissos, agora presos em casa, né, no isolamento social, acabam usando muito mais a internet. E aí começa, peraí, tudo bem, eles já eram digitais, mas agora essa inclusão digital ficou mais qualificada. Porque aí, por Sim. exemplo, eles usavam o Facebook, usavam o Instagram, usavam o WhatsApp, mas agora eles estão. Peraí, como é que usa Zoom mesmo? Como é que é o Netflix? Como é Uhum. que eu faço tudo que antes era tabu também para as marcas que achavam que os maduros não eram digitais, agora estão vendo que sim, eles são digitais, sim. E aí isso Uhum. também é um ponto positivo para o pós, né, para o mercado pós-pandemia.
Porque o tabu da inclusão digital, ele era tão grande, Paty, que muitas empresas decidiam não fazer, não investir por medo de dar errado. Então, assim, eu não vou fazer minha comunicação pelas redes sociais, eu não vou tentar algo pela internet com eles, porque eu acho que não vai dar certo, né? Ainda não tinha apesar dos números, né? Ainda tem uma coisa do preconceito, né? Do que você acredita e tudo mais. E agora isso foi quebrado. Então, tem várias iniciativas, vou trazer algumas aqui, assim, por exemplo, a Maturi Jobs, né, que já é uma plataforma digital de trabalho para o público 50+, eles têm feito lives quase que diariamente, e às sextas-feiras eles abrem uma live pelo Zoom, que chama Fala Maturi, que tem um monte de gente participando. E um monte de gente, eu falo assim, 50, 60 pessoas conversando lá ao mesmo tempo, fazendo atividades e apresentando e mostrando. Então, aprendendo mesmo, fazendo cursos online, né? Então, assim, isso já quebra o estereótipo. Teve uma startup que cresceu 700%, então ela cresceu 7 vezes, né, durante a pandemia. Ela chama Mais Vívida. É uma Mais plataforma líquida. intergeracional. Isso, Ah, a fundadora chama Viviane. É uma ah. plataforma intergeracional que, de um lado, tem os maduros e, do outro, jovens anjos, né, voluntários que ajudam essas pessoas, ajudam os mais velhos em desafios como, eu tenho que fazer compras, eu quero aprender a usar alguma coisa na internet. Então, é meio que esse conceito aí de companhia, né? E eles cresceram um monte. Eles até fizeram uma parceria agora com o Carrefour, porque o Carrefour tava querendo ajudar as pessoas maduras a ficar, né? Realmente, como que faz a compra em casa e tal. Então, eles fizeram uma parceria. Então, olha isso, que antes era uma coisa minúscula, né? Assim, De pequena, nicho. de É que a nicho, gente tinha uma cresceu. impressão de que esse mercado maduro era um mercado de nicho muito pequeno. Aí você revela que esse nicho tem 30 milhões de brasileiros e que esse nicho gasta trilhões, né? 1 trilhão É, de reais por ano. Então é um sim. público potencial, um consumidor potencial e que está conectado. Então a gente a quarentena derrubou de uma vez por todas uma série de tabus, né? E mostrou o potencial desse mercado. O que fica a dúvida é se eles vão continuar sendo tratados como o velhinho de décadas atrás, né? Que aquele velhinho que tem problemas de locomoção, ou que não sai de casa, ou que está lá fazendo tricô, né? Lendo jornal e fazendo tricô o dia inteiro. E, na verdade, ele se relaciona, ele faz ginástica, vai à academia. Agora tem muitas aulas online acontecendo, inclusive voltadas para esse curso, né? Aulas Tem de aula de ginástica. dança, aula de Pois é. ginástica, aula de dança. Pois é, então, tudo que antes a gente não imaginava, sabe? As pessoas tinham, e até quem já trabalhava com economia prateada, e eu sabia, né, pelos dados, pelo todo mundo que eu vivo no dia a dia e tudo mais, eu achava, assim, geralmente as minhas indicações para as marcas eram assim, olha, é super relevante ter algo no digital, porque eles são digitais, mas a parte física é essencial, porque por conta dessa socialização. Então, a solidão é um problema, como que eles se socializam no ambiente físico. Isso é muito importante para os maduros, né? Os cafés, os encontros, os eventos. E aí a pandemia veio para mostrar, peraí, não dá para socializar, dá para ter conversas significativas, dá para construir relações pelo digital. Então, isso realmente foi um tabu que foi quebrado. E aí eu Verdade. acho que esse ponto da heterogeneidade, que os maduros são, não dá para a gente colocar em uma caixinha só, como esse que você falou, que é, né, um estereótipo, isso foi quebrado. Por quê? Porque as pessoas com mais de 60 anos, que estão hoje até cuidando de outras pessoas com mais de 60 anos, que é o cuidador familiar, ele tem que sair de casa. Então, a gente tá vendo nas ruas que é gente da área da saúde que tem mais de 60 anos, que deveria estar no isolamento social, mas que está trabalhando, que antes a gente não imaginava que essas pessoas estariam trabalhando na área da saúde, ativas e tudo mais. Elas estão cuidando de outras pessoas. Então, você começa a perceber essas nuances
dentro do envelhecimento, que vai muito além do estereótipo, né? A gente tem diferenças de gênero, os homens e as mulheres que envelhecem de forma diferente, de idade mesmo, de novo, 60, 70, 80, 90, 100, e dessa capacidade funcional, que é do que a pessoa está realmente precisando. Porque nem todo mundo vai precisar de apoio para ir fazer compras para eles, mas tem outras coisas que são necessárias, essa coisa da conversa. E aí aqui, por exemplo, a Mireia, ela tá aqui. Pois é, isso que eu queria ler exatamente os comentários aqui agora. A Mireia já participou, já entrou com coração, já entrou com Ai, pergunta, com comentário. Você conhece ela? conheço. A Mireia é uma Me conta da Mireia. influenciadora. A Mireia é Ah. uma influenciadora digital. Ela fica lá em Porto Alegre. Ela é uma das Hum, pioneiras nesse assunto, assim, ela já trabalha com economia prateada há muitos anos. Ela tem né, o perfil aqui no Instagram, Mireia Borges. E ah. ela, agora, nesse momento, a gente fez um call outro dia, e ela me contou, falando assim, eu tava com saudades dos meus netos, e eu comecei a ler para os meus netos historinhas pelo FaceTime, né, pelo vídeo. Uhum, uhum. E isso também já é uma coisa mega legal também de socialização. Então, essa também é uma das atividades que mega funciona, porque a gente está falando tanto de, né, entre pares, como que a socialização acontece com outras pessoas da mesma idade, mas essa intergeracionalidade, que é esse realmente esse contato dos mais velhos com os mais jovens, e aí sendo netos ou não, isso é muito rico para as duas partes. E aí ela criou, né, essa iniciativa de ler para os netos, que é super bacana. E eu acho que nesse momento também foi uma reflexão que eu estava fazendo, Paty, quero ver sua opinião sobre isso, que é para os millennials, né, para essa geração mais jovem, é a primeira grande crise, né? Uhum. Então, é a primeira grande crise da vida. E aí tem muita gente que fala que os mais velhos são teimosos, que estão, putz, eles cabeça dura, né? Que aí entra todos os preconceitos que é o ageísmo. Eles são um bando de teimoso, tem que passar o caminhão para pegar os velhos mesmo e tudo mais. E a minha reflexão é a seguinte, né? Conversando com meu pai, até conversando com a Mireia também, um dia que eu tava bem down por conta disso, é que os maduros já passaram por outras crises. Então, o nível de resiliência, de olhar Uhum. metade do copo cheio, é outra, porque eles já passaram por outras crises. É óbvio que essa, né, é horrível, tudo tá horrível e tal, mas é ver mais esperança no fim do túnel, sabe? Tem mais, é a experiência mesmo. E Tem olha mais que, calma, né? Talvez. sim, então é muito maravilhoso quando a gente traz pessoas de diferentes gerações para a mesma conversa. Porque aí a Uhum. gente consegue aprender, né? Todo mundo aprende e ganha junto. Uhum, isso é muito legal. A Mireia está dizendo que para as empresas, elas ainda, os idosos ainda são invisíveis, inclusive para esse monte de influenciadores digitais, porque a gente vê que os influenciadores digitais, esses que estão com os perfis nessas redes que estão crescendo, como o Instagram, que agora tem um monte de live acontecendo, as marcas estão se juntando a eles porque hoje eles estão chegando mais no público, né? Será que isso também vão se descobrir esses influenciadores, as marcas vão se aproximar mais? O que você acha? Eu acho que sim. Também, eu sou sempre mais otimista, né? Mas Sei, assim, ótimo. acho que todo empreendedor acaba sendo É. mais otimista. Mas eu olhando para tudo o que está acontecendo e até assim, as marcas buscando a gente. Então, assim, a Miref trouxe assim, as marcas ainda, né, para as marcas a gente ainda é invisível. Eu acho que as marcas agora estão abrindo os olhos mesmo para o público maduro e também para os influenciadores digitais maduros, né? Uhum, Você viu, né, o caos que foi todo esse final de semana com uhum, uma influenciadora muito conhecida, né? E uhum, aí tem se discutido muito o papel das influenciadoras, das celebridades. Cadê o conteúdo? Cadê uhum. o realmente, né, o trazer um ponto de vista interessante, fazer o bem? E aí entra a parte que a maturidade, a experiência traz realmente um novo olhar. Eles trazem não, essa calma, mas essa experiência, esse quilômetro rodado, que pode ser muito relevante para esse momento, para as marcas que estão querendo construir coisas depois de uma grande crise.
né? Então, o cabelo branco, ele traz essa calma de experiência que vai ser muito relevante para as marcas. E eu tô vendo, assim, eu acho que vai ter um caminho muito próspero aí pra gente depois desse pós-pandemia. E eu tô vendo isso Legal. tanto para longevidade quanto para outras áreas também, porque a gente está mais aberto, né? A gente ficou em uma situação muito vulnerável com tudo isso que a gente está vivendo e a gente está refletindo muito sobre o propósito, sobre o nosso papel na sociedade, o que a gente traz de bom mesmo. Humanidades, né? Humanidades. Então a gente está muito mais nisso. E aí, assim, nesse aspecto, os maduros nadam de braçada, sabe? Porque Exatamente. tem muito para contribuir, tem muito para contribuir. Tem muita consistência, muita vivência, experiência, né? Muito diferente de você querer fazer uma festa em meio à quarentena para chamar atenção e negar o que está acontecendo. É uma conversa muito honesta, muito de verdade, sabe? E aí, Paty, assim, eu tô agora trabalhando num outro projeto que é sobre finitude, né? Sobre todo esse planejamento de fim da vida e tudo mais. E o quanto também a gente tá mais aberto para falar sobre um assunto que antes estava muito tabu. Então, assim como longevidade, eu tô vendo que a gente está se abrindo mais, assim, aí eu tô falando assim como sociedade, mas que eu tô vendo, né, com o meu olhar, mas das marcas também. Eu tô vendo um amadurecimento nesse ponto. Então, várias marcas que eu nunca imaginei que iam trabalhar o assunto da longevidade, como Rappi, iFood, Uber, se posicionaram em relação ao público maduro. Então, eu tô otimista, sim. Até porque, no caso do Uber, por exemplo, já tinha muito motorista que era idoso, né? Que estava fazendo isso em paralelo com a própria aposentadoria para conversar com outras pessoas e tudo mais. E agora a gente vê Rappi, iFood, ou essa hiperconectividade para trazer conveniência, né? Deixa eu ler mais comentários, porque tem aqui a Dolce Vida Geriatria falando que esse é um assunto grandioso que vale muitas lives. Então procura também lá no Maturi Jobs, que a Laila comentou. Eles são super legais, são muito sérios, eu gosto muito do trabalho deles e com essa frequência de eventos pode ser bacana da gente sugerir, né? E ela diz também que muitas empresas não estão preparadas para atender nenhuma pessoa, a questão é relacionamento com o público. Pois é. Às vezes a gente pensa que o tiro de canhão vai ser mais efetivo, né? Quando, na verdade, o interessante é você falar com cada público, com cada nicho e com consistência, né? Olha só, minha mãe participando. Ai, que demais! Após a quarentena, quanto tempo você acredita que eu preciso ficar longe dos meus netos? Porque eu acho que tem, e aí eu aproveito para completar, porque tem dois aspectos que aí são negativos, né? Que é a questão da solidão, porque tem muitos idosos que vivem sozinhos e lidar com a solidão é super difícil. E eu acho que outro ponto mais difícil da quarentena é esse de ficar longe da família e dos netos, principalmente. Acho que minha mãe mesmo não liga de estar longe de mim, não, mas a minha filha, menina do céu. Ai. E como é que você acha que vai ser? Um barulho, acabou de começar um barulho de obra, mas tá dando para escutar? Não, perfeito, fica tranquilo. Então tá. Sim. É vida real, vida ao vivo. Vida real, gente. Não, e eu tava ali num outro espaço, mas eu tô mudando. Então, nessa confusão toda, eu tô mudando de casa. Então, tá cheio de casa na minha casa. Que momento! Pois é, uma coisa aí estranha. Mas, sim, a solidão é um dos grandes problemas mesmo. Eu tô acompanhando de perto muita gente que tá sofrendo, muita gente sofrendo em relação a isso. Mas eu acho que também, assim, essas novas possibilidades de interação, né? Então, fazer FaceTime, eu tô vendo ondas aí de correntes, tanto de empresas mesmo, de iniciativas, de pessoas e tal, para ligar para outras pessoas. Então, assim, sabe aquela corrente? Ligue para uma pessoa com mais de 60 anos, pergunte como ela tá. Saiu um dado da Qualibest, que fez uma pesquisa durante o Covid, que os vizinhos estão mais solidários, também mais solidários em relação ao público maduro. Então, eu não sei se vocês viram, mas cartinhas no elevador, sabe? Me liga, me manda uma mensagem. Então, a solidão já está sendo pauta, né? Então, isso já é um caminho para ajudar.
Então, eu acho que Uhum. todas essas correntes, né, de tanto ligar mais, de ter um horário para fazer, para realmente parar e mandar uma mensagem. Eu acho que, né, foi isso que eu comecei a fazer quando começou tudo isso com os meus avós e tal. É o quanto que isso faz a diferença mesmo na vida das pessoas e na vida de todo mundo, né? Porque tá todo mundo Uhum. lidando com essa solidão. Mas é óbvio que com os maduros, às vezes, né, fica sendo mais difícil porque tá morando sozinho. Mas essas redes de apoio ajudam muito. Então, assim, se puder ligar, ligue, mande mensagem, tente fazer FaceTime. Então, ver, sabe, às vezes é mais que só falar pelo telefone, isso tudo ajuda. E isso, né, vai sendo essa corrente. Assim, com os netos, o que eu vi foi mais esses encontros também online, que isso é muito Essa sua ideia, importante. essa ideia da Mirelle de contar a história online é super legal, né? De mandar um vídeo contando uma história, ou que pode ser uma história de um livro, mas pode ser uma história da vida, né? Aqueles causos que a avó costuma contar para neto. Isso é bacana até de ter como registro, de repente. A minha mãe tem feito comida para minha filha, as coisinhas que ela gosta, ela deixa aqui na portaria, a gente se vê de Ai, longe que lindo! ou eu vou buscar, e aí eu acho que cria uma memória afetiva importante em relação à comida que é tão forte, né? Então a ligação afetiva que se tem de você comer um bolo e lembrar da outra pessoa e falar, esse é o bolo da vovó, esse é o milho da vovó, eu acho que faz toda a diferença. Que Faz outras tudo. iniciativas você está vendo? Então, além dos influenciadores digitais maduros, o que que você tem visto de legal que a gente pode sugerir para o público que está vendo? Então, eu vi Sessão Pipoca também, sabe? Fazendo assim, cada um vê o filme, depois a gente se encontra para trocar Ah, ideia. legal. Uhum. A Mireia aqui tá falando, né? Toda quinta eu vou fazer, quinta eu vou fazer um happy hour com 10 amigas online. Então, esses Legal. encontros também, então e que é até interessante, talvez numa rotina normal, as pessoas nem se encontrariam e agora estão tendo uma frequência de encontros, né? Então, assim, marca todo mundo no Zoom e traz uma coisa nova. Eu vi também corrente de receitas, né? Então você me falou, muita Uhum. gente agora tá, né, cozinhando mais e tudo mais. Então isso também é interessante. Trocar essas ideias, né? Às vezes o filme também, essa coisa da arte e tal, ela é muito boa porque ela te faz refletir em outras coisas. Isso ajuda também Uhum. bastante na cognição. Tem uma outra iniciativa que é da Game, que é uma escola de programação de games para quem tem mais de 50 anos, que eles também estão, eles fizeram um curso online gratuito Hum. que ensina games para quem tem mais de 50 anos. Então, dá para aprender coisas novas nesse momento. Eu acredito muito que é isso, né? Depende muito do estado mental, de vontade, de querer aprender coisas novas, porque aí também entra aquela coisa da produtividade, né? Quase que uma pressão para a produtividade também Sei, na é verdade. quarentena. Então, assim, também tem que ver o que dá para fazer, mas coisas manuais. Então, a Rosângela, uma outra influencer do It a Voz, ela tem It, a feito voz? It a Voz, ela tem feito Ah, muita coisa manual, sabe? Então, e aí ela faz e a neta faz também na casa dela. Então, que essa legal. coisa de tipo ter programação conjunta, sabe? De fazer coisas juntos, fazer coisas. Teve uma celebridade, né? Aquele Matthew McConaughey, sabe? Aquele ator Sei, sei. que fez um bingo online também. É óbvio, seria para um público, esse é um público, né, assim, mas bingo todo mundo gosta, né? Era um público mais É, velho, mas todo mundo gosta de bingo. a E aí gente ele fez comprou um. um bingo para minha filha aqui, porque ela está aprendendo a ver os números e tal, então a gente tem o bingo aqui, pode virar um programa para a família, né? Que a gente ainda não pensou em fazer Total. online. Aí, pode fazer online, viu? Esse tipo de coisa, assim, sabe? Encontrar, conversar, fazer o jogo, brincar no, sabe? Tudo isso é mega válido, assim. Eu acho que de novo, essas conexões verdadeiras, ter um momento de lazer junto, que não seja só para falar, né? Porque tá todo mundo vivendo esse momento que às vezes tá muito chato e tal. Então, trazer um pouco dessa coisa lúdica do dia a dia para o dia a dia e principalmente para essa relação entre netos e avós, o quanto que isso é muito gostoso, né? Enfim, é bom para todo mundo. Então, eu tenho visto esse tipo de iniciativa. Tem iniciativa também
né? Tem essas de socialização, mas tem outras de conteúdo também, porque uma das coisas que a gente começou a viver nesse momento são as fake news, né? Então, o quanto que a gente foi inundado de fake news no WhatsApp. Então, tem uma plataforma que chama Duvidoso, que é bem Uhum. legal, que tem Uhum. lá, né? É uma plataforma só anti-fake news para o público maduro. Ah, que bacana. E a gente fez no começo, né, no começo de tudo isso que está acontecendo, eu fiquei super mal, né? Assim, eu fiquei, tipo, super chateada. Nossa, fiquei mal com o grupo de risco, com ageísmo, com preconceito. Eu fiquei, entrei numa paranoia, assim. E aí eu falei assim, não, peraí, o que eu posso fazer, né, nesse momento? E aí a gente fez uma iniciativa que chama Mapa 60 Mais. Que Uhum. todas essas iniciativas que eu comentei estão todas mapeadas lá. A gente começou a mapear iniciativas de apoio e acolhimento ao público 60 mais no momento de pandemia. E aí lá tem todas essas, tem e muito mais, né? Porque são várias. Eu tô pensando aqui, tem plantão psicológico, Pois é, tem. isso é super importante também. Exatamente para essas pessoas que estão se sentindo mais solitárias, né? Eu vou. Tem um monte de gente pedindo para a gente repetir aqui o nome das plataformas, a plataforma de games, da plataforma do anti-fake news. Eu vou juntar todas essas informações e depois eu vou colocar no YouTube, junto com a gravação dessa live. Então vocês podem ver o resumo dessa live com todas essas informações. Ai, que Mas legal. esse mapa 60 a mais a gente encontra onde? Para a gente ter esse monte de Tem várias, olha, iniciativas. é Hum, www.mapa60 mais escrito, né? tá, .com. E tá joia. lá é uma plataforma colaborativa, né? Feita Uhum. pela Jano, que é a minha empresa nova, e o Hype, e Essa eu não parceiros. conheço, essa empresa nova. Você está Pois abrindo é, eu empresa tenho na que te contar. quarentena, menina? Pois Que é é, isso? em É, plena quarentena, abrindo empresa é nova, bem louca. fazendo validação de MVP e tudo mais. Tá assim, tá intenso. Mas Mas é para o eu público conto maduro também. também. Essa é Tá. minha pauta, né? A parte essa é minha pauta, é minha vida. Essa é sua vida, tá certo, Essa é é isso minha aí. vida, trabalhar com os maduros, assim, eu aprendo demais. Então, eu me sinto muito honrada, né, de trabalhar com isso. Então, eu conto da Jano, mas aí o mapa, só para finalizar essa pauta do mapa. Então, o mapa, gente, é só entrar lá, tem várias iniciativas. A gente mapeou mais umas 15 entre o final de semana. Eu tô vendo muita coisa legal acontecendo. Então, assim, tem tanto essas coisas de socialização, que comentei aqui, mas tem muitas aulas. Tem plantão, tem aula de circo, tem aula de teatro, tudo isso pela internet. Então, assim, conteúdo tem muito conteúdo, tem muita gente bacana fazendo coisas. É realmente, assim, olhar, buscar, se engajar, porque tem muita coisa para fazer, sabe? E de novo, os maduros ganharam esse holofote, né, nesse momento, mas eu acho que isso só vai melhorar no pós-pandemia também. Pois é, eu acho que a gente fica triste, chateado com essa situação toda. É óbvio que é uma crise muito grande, vem pela frente uma recessão econômica, fala-se em recessão social, fala-se numa série de problemas que a gente vai enfrentar adiante, mas eu acho que esse momento de pausa, em que muitas conexões estão se acelerando, a gente vai tirar muito aprendizado disso tudo e vai sair melhor, sim, olhando para as minorias de um outro jeito, olhando para as pessoas de um jeito mais humano, entendendo o nosso papel, né? Então, eu acho que as marcas se aproximarem disso, as pessoas se mostrarem, tentarem se mostrar nesse período, experimentar coisas novas, né? Eu acho que a experimentação parece que é um período que pode tudo, né? Sim, e o que eu tenho, e eu acho assim que principalmente para o público 50 mais, né, 60 mais, e até quem está aqui assistindo a gente, é, é uma oportunidade também. Eu sempre falo, né? Empreender na economia prateada é uma grande oportunidade, mas é uma oportunidade ainda maior para quem tem mais de 50 anos, porque sabe na pele o que está faltando. Então, pode criar essas iniciativas, né, para ceder para maduros. Isso também é uma grande oportunidade, gente. Assim, tem como fazer.
as pessoas estão no digital, as pessoas estão fazendo muitas coisas. Então, o Morris está aqui, não. Morris, a gente já falou de você. Ah, Morris, é muito você foi famoso. indicado várias vezes aqui, Morris, as Pois é. iniciativas de vocês. O Morris é o CEO, o fundador da Maturi Jobs, que agora virou Maturi, e eles fazem esses eventos direto. Deixa eu só retomar aqui um pouco do que a gente falou, então. A gente falou do Games, que é um curso gratuito que ensina games para 50 a mais. A gente falou da Rosângela, do It a Voz, que mostra trabalhos manuais com a neta. A gente falou da plataforma Anti-Fake News, que é a Duvidoso. Duvidoso, certo? Isso mesmo. Para vocês verem todas essas iniciativas, a da Maturi, que tem essas lives semanais, esses encontros, para as pessoas poderem trocar ideias. Também estão no Mapa 60 Mais, que é o www.mapa60mais.com. E a gente vai continuar acompanhando aí esses avanços todos, né, Laila? Obrigada. Olha, e aí tem muita coisa, assim. E aí eu vou falar um pouquinho da Jano, posso falar um pouquinho? Pode! Pra te contar? Pode, claro! Então, ótimo. Me conta. Então, assim, né, desde quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, eu fico sempre vendo o que né, mais está faltando e o que está precisando, onde realmente dá para gerar mais impacto. E aí, obviamente, eu cheguei à conclusão que dentro da longevidade envelhecer é caro, né? A gente está falando aí a gente não se preparou para viver tanto tempo, né? Numa realidade que a gente realmente vai viver 80, 90 anos e todas as classes sociais. E aí a gente entendeu, eu me juntei ao Uri, que é meu sócio, a gente entendeu que dentro da longevidade, a parte de finitude, bem na parte de fim da vida, é um momento de muita perda de recursos. E principalmente para quem não se preparou, baixa renda também. Então tem ali uma oportunidade de impacto enorme. E aí a gente criou a Jano. A Jano é uma empresa super nova, né? Uma startup EdTech, né? Para 50 a mais. A gente está numa fase de MVP, mas já testando o nosso produto. É uma plataforma de planejamento de fim da vida. E aí pode parecer super mórbido, né? Pode parecer super árido o tema, mas falar de fim da vida, a gente está falando de vida. Porque, assim, quando você pensa e você lida com a finitude, né? Eu vou ter um fim, o que significa isso? Você começa a repensar seus hábitos. Então, esse planejamento, se eu espero que eu vou, né? Provavelmente muita gente que está aqui vai viver mais de 100 anos. Como que eu vivo hoje para chegar lá bem, com autonomia, com direitos e tudo mais? Então, desde coisas muito práticas, do tipo, que tipo de testamento eu vou fazer, o testamento vital, né? Que é pouco falado ainda no Brasil, mas é muito relevante. E que é um princípio do cuidado paliativo, né? E que é bem importante a consciência que traz esse tipo de cuidado, de autocuidado, né? Paliativo, a consciência realmente de você lidar com a finitude para poder viver melhor até lá, né? Exato, e assim, hoje, e aí de novo, por isso que eu acho que dá, né, assim, refletindo sobre tudo que a gente está vivendo, todos estamos, né, vivendo esse luto do coronavírus, o quanto que esse assunto está muito em pauta também, né? Como que eu vou viver até o fim dos meus dias com autonomia, garantindo meus direitos, o que é autonomia para mim, o que é gosto, quais são as minhas vontades. E o que é sagrado para mim, né? Porque às vezes tem gente que quer terminar ou ficar os últimos anos vivendo na natureza, longe de todo mundo, ou tem gente que quer morar junto, né? O que é sagrado para cada um, né? Tá perto do quê? Exato. Então, assim, falar sobre morte é, na verdade, falar sobre vida. E aí eu tô, né, já estudando esse tema há um tempo, mas eu participei de um encontro que chama Morte no Jantar, que é de uma outra iniciativa que chama Infinito, que vale a pena vocês conhecerem também. Eu esqueci o nome dele, que organiza. O Tom Almeida. O Tom, exatamente. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu já entrevistei ele conta toda a história do primo, que foi um paciente paliativista, né, do livro da Ana Cláudia Arantes. Isso. Então você já conhece tudo, olha, você já tá nesse meio. Porque eu acho muito importante essa história de você tentar identificar o que é sagrado para você e para você mudar as suas posturas de vida diante
independentemente de quantos anos você tem pela frente. Então, você tem 20, tem 30, que eu acho que até os 30 anos a gente não para muito para pensar que a vida acaba um dia. E talvez essa quarentena seja importante também até para a gente refletir em relação a isso, porque parece que a gente está vivendo um luto que aquele mundo que existia já não vai existir mais. A gente está indo para um outro mundo que a gente não sabe o que é e traz essa ansiedade toda, porque a gente não sabe o que vem pela frente. E vem também coisas negativas como a recessão. Mas saber lidar com isso para poder se planejar para o futuro, eu acho bem importante, né? Para mudar a sua postura hoje, para você viver melhor daqui a 20, daqui a 30. Exatamente. Por isso que chama Jano, assim, porque Jano é um deus romano, que é daquele do símbolo de gêmeos, sabe? Que olha para o passado, que tem duas caras. Então é isso, assim, olhar para o passado, aprender com o passado, olhar para o futuro, entender onde você quer chegar, mas agir hoje. Não adianta nada, né? Fazer só planejamento e não mudar a sua atitude hoje. Então tem sido assim, a gente fez também uma pesquisa, Paty, até a gente deve lançar ela no mês que vem, eu te mando e tudo mais para você dar uma olhada. A gente falou com quase 1.200 brasileiros acima de 45 anos para entender a relação dos brasileiros com a finitude. E aí a gente vai lançar, e assim, é muito interessante, assim, já dando um spoiler, o quanto que até que falar sobre morte não é tanto um problema, mas atuar, tipo, realmente, sabe? E agir a gente ainda não tem muitas ferramentas, ainda é um assunto tabu em relação a isso. Mas, de novo, assim como longevidade é um mercado que agora está crescendo, né? Se parar para pensar, quando eu comecei a trabalhar com isso, lá em 2016, a gente era um mercado muito menor. Hoje eu já vejo iniciativas incríveis, gente mandando. Gente, o mapa eu achei que ia ter, sei lá, 5 iniciativas. E aí tem um monte de iniciativa bacana, gente no Brasil inteiro, criando oportunidades de apoio, de acolhimento, de vontade de trabalhar com o público maduro. Cada vez mais influenciadores incríveis, assim, no Instagram, no TikTok. Não é só Instagram, gente. A galera já tá chegando no TikTok, sabe? Que legal. Seminários. Ai, que legal. Muito Eu vou dar legal. uma olhada no Mapa 60. Tem mais gente aqui, olha, a Giovana Barros falando que pode te ajudar na pesquisa, que ela trabalha com isso. Então, você entra em contato com a Laila. A Cláudia está lançando um documentário no Sesc TV que se chama Envelhecer. Ela me mandou o trailer, que é muito bacana. Vou colocar no nosso resumo também para as pessoas verem. Bom, Giovana Barros já conhecia a Jano. A Fran, desculpa, estava sugerindo a leitura do livro A Morte da Morte. Tem também A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, da Ana Cláudia. Ela lançou um outro agora que como é que é? Linda de Morrer, alguma coisa assim. Isso, Esse eu não li ainda. O Gerontologia São Paulo está falando, ai meu Deus, eu sou fora da curva porque penso na morte, sim. Trabalha com isso, né? Gerontologia, tá lidando com isso muito. A Bruxa Com está falando, é mais um tema fundamental que a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade com relação ao envelhecimento e à morte. Como divulgar, como repostar o 60 mais? Você tem Instagram já? O Mapa 60 mais? Então, do mapa tem o da Jano, que a gente publica, tem o meu também e tem o site. Eu não criei um perfil do Instagram pro mapa, porque isso é muita coisa, mas, gente, tem da Jano é sou.jano, Janno. No meu também eu sempre reposto as iniciativas e tem o site mesmo, www.mapa60mais.com, que tem iniciativas incríveis. Vão lá, se engajem. Tem muita gente legal fazendo coisas legais para a gente, né, passar por esse momento que está difícil de uma maneira mais leve. Valeu, Laila. Muito obrigada aí por tanta informação, por essas reflexões juntas. Está sendo uma delícia trocar ideias e saber tanta coisa nova e diferente. Obrigada, boa sorte na sua nova empresa também. Ai, obrigada. É um caminho novo, né? Começar nesse momento, tem dias assim que às vezes né, você tem que tirar muita força, mas quando eu vejo que as pessoas se engajam, as pessoas falam que é realmente um desafio real, aí eu fico muito empolgada. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Paty, pelo convite. Adorei participar.
Tem uma iniciativa que eu me esqueci de sugerir para as pessoas conhecerem, quem está querendo empreender, e aí você falou do D para Maduro, tem a Next 49, que é uma consultoria também bem importante, eles dão assessoria para maduros que querem empreender e também para marcas que queiram anunciar ou trabalhar com esse público. Então é isso. Perfeito. Muito obrigada a todo mundo que participou, gente. Obrigada. E a gente está fazendo isso juntos, né? Construindo esse mercado juntos. É isso aí. Muito obrigada, Laila. Um beijo grande. Até mais. Eu estou à disposição. Se precisar de qualquer coisa, obrigada aí. Ai, super. Obrigada, Paty. Valeu, tchau. As lives do Inovar é o Quarto seguem toda terça e quinta com temas inspiradores para a gente lidar com essa quarentena. Tchau, tchau.